A condessa vendeu a viúva estéril como mercadoria, mas o arquiduque viu o que ninguém viu. Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo, onde o veludo das cortes imperiais escondia espinhos afiados e onde uma mulher sem voz encontrou o eco mais poderoso de todos, a verdade do coração humano. Esta é a história de Catarina von Steinberg, uma viúva desprezada que desafiou um império inteiro não com espadas, mas com dignidade. Uma mulher que aprendeu que o verdadeiro poder não reside em coroas de ouro, mas na coragem de permanecer de pé quando todos esperam que você se ajoelhe. Em 1854, em uma Viena coberta de neve e preconceitos, uma mulher considerada estéril, maldita e indigna fez o impossível. Conquistou o coração de um arquiduque, desafiou a nobreza mais poderosa da Europa e transformou a vida de milhares de pessoas esquecidas. Sua arma? Apenas sua humanidade intacta. Esta é a história de como o amor verdadeiro não escolhe apenas uma pessoa, escolhe um povo inteiro. E você que agora me escuta, de onde você vem? Que terras te trouxeram até esta história? Deixe nos comentários sua cidade, seu país, pois histórias como esta pertencem a todos os cantos do mundo onde ainda existem corações capazes de sentir. Antes de começarmos, peço, inscreva-se neste canal e deixe seu like. Cada gesto seu me ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem a alma e acendem a esperança. Agora, respire fundo. Vamos juntos. Ano: inverno de 1854. Primavera de 1863. Local: Viena, Império Austríaco. Época: os últimos suspiros da velha Europa, quando palácios brilhavam e os pobres morriam em silêncio. A neve caía sobre Viena como um sudário branco, cobrindo os telhados de ardósia e os sonhos enterrados sob o peso das convenções. Era janeiro de 1854, e o inverno apertava a cidade imperial com dedos de gelo, mas nenhum frio era mais cortante que aquele que habitava o Palácio Steinberg. Catarina von Steinberg, embora muitos se recusassem a chamá-la assim, permanecia diante da janela de seu quarto, observando os jardins onde a neve apagava qualquer sinal de vida. Seus dedos delgados tocavam o vidro gelado, e ela imaginava que talvez, se pressionasse forte o suficiente, pudesse atravessá-lo e dissolver-se no vento branco. 14 meses. Havia 14 meses que Leopold jazia no mausoléu da família, e ela ainda carregava o peso de ser chamada sua viúva, embora nunca tivesse verdadeiramente sido sua esposa. O vestido preto de lã que vestia, o mesmo que usara no funeral, pois nenhum outro lhe fora oferecido, cheirava a naftalina e a tempo parado. Seu cabelo castanho escuro, preso em um coque severo, espelhava a rigidez que a casa inteira exigia dela. 24 anos de idade, e parecia carregar 100 anos de solidão nos ombros estreitos. Um som de saltos altos ecoou no corredor de mármore. Catarina fechou os olhos reconhecendo a cadência. 3 passos rápidos, uma pausa calculada para efeito dramático, mais 2 passos. A condessa Maria Theresia von Steinberg, sua sogra, aproximava-se como uma tempestade de seda e veneno. A porta se abriu sem que ninguém batesse. Cortesia era um luxo não oferecido a viúvas estéreis. Ainda aí, parada como uma estátua de sal, a voz da condessa tinha a textura de veludo sobre lâminas. Ela entrou, trazendo consigo o perfume de rosas importadas e o cheiro inconfundível da crueldade refinada. Notícias, minha cara. Notícias que deveriam te fazer dançar de gratidão. Catarina virou-se lentamente. Maria Theresia von Steinberg era uma mulher de 56 anos que desafiava o tempo com espartilhos apertados demais e joias pesadas demais. Seu vestido de brocado verde esmeralda contrastava com os olhos cinzentos e frios que examinavam Catarina como um comerciante examina mercadoria defeituosa. Consegui, depois de meses de negociações, que uma mulher de sua condição jamais compreenderia. Maria Theresia caminhou até a pequena escrivaninha, onde uma única carta repousava. A carta que Catarina havia escrito ao imperador Franz Joseph I, pedindo audiência, pedindo justiça. A condessa pegou-a, leu algumas linhas com desprezo e rasgou-a em pedaços lentos, metódicos. Ingênua criatura, acha que o imperador se importa com viúvas sem dote e sem útero funcional? O silêncio que se seguiu foi espesso como mel amargo. Jakob Sorik,
Um comerciante de tecidos da Boêmia precisa de uma esposa que saiba bordar e manter a boca fechada. Ofereci você. Ele aceitou, desde que eu incluísse 2 candelabros de prata e uma promissória de 500 florins. Vê como sou generosa? Encontrei alguém disposto a te aceitar. Catarina sentiu o chão tremer sob seus pés, mas sua voz saiu firme, baixa, perigosa. Eu não sou mercadoria, condessa. Fui esposa de seu filho. Merecer. A palavra explodiu dos lábios de Maria Terésia como uma bofetada. Você merecia dar um herdeiro aos Steinberg. Merecia honrar o nome que lhe foi tão graciosamente concedido. 3 anos, Catarina. 3 anos de casamento e nem uma sombra de criança. Leopold era um homem saudável. A falha estava em você. Sempre esteve. As palavras conhecidas, já ouvidas centenas de vezes, ainda ardiam como ferro em brasa. Mas Catarina não desviou o olhar. Não desta vez. Partirei em 6 dias, continuou a condessa, deixando um envelope lacrado sobre a escrivaninha. Mas antes, terá sua despedida digna. Veja, até lhe consegui um convite para o baile de inverno no Palácio Schönbrunn, sua última noite entre os civilizados, antes de desaparecer para sempre nas terras de ninguém. Maria Terésia aproximou-se, e Catarina pôde ver cada ruga cuidadosamente coberta por pó de arroz, cada ângulo duro do rosto que um dia fora belo. Mando enviar um vestido. Cinza pérola, apropriado para viúvas sem esperança. Use-o. Vá ao baile. Deixe que todos vejam que os Steinberg cumprem seus deveres até o fim, mesmo com erros de cálculo como você. E então, como uma tempestade que passa deixando apenas destruição, a condessa saiu. Catarina permaneceu imóvel por longos minutos. Depois, com mãos trêmulas, pegou os pedaços rasgados de sua carta ao imperador. Juntou-os sobre a escrivaninha, como quem junta ossos quebrados tentando reconstruir um esqueleto. Não, pensou, enquanto a neve continuava caindo lá fora. Não serei negociada como um par de candelabros. Naquela noite, à luz de uma única vela, Catarina começou a escrever outra carta. Não ao imperador, este nunca a leria, mas a si mesma. Um inventário de tudo o que ainda lhe restava. Dignidade, 2 vestidos negros, um camafeu de marfim que fora de sua mãe, e algo que Maria Terésia jamais conseguira roubar, sua alma intacta. 6 dias. 6 dias até o baile. 6 dias até uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o destino de um império inteiro. A noite de 15 de janeiro chegou envolta em neblina e promessas não cumpridas. O Palácio Schönbrunn erguia-se como um gigante de pedra e ouro contra o céu escuro, suas 1000 janelas brilhando como os olhos de uma criatura insone e vigilante. Catarina desceu da carruagem alugada, pois os Steinberg não lhe ofereceram a própria, e sentiu o peso dos olhares antes mesmo de cruzar o portão principal. Não usava o vestido cinza pérola que Maria Terésia havia enviado. Aquela peça de tecido sem vida, com babados modestos e gola alta demais, jazia dobrada em seu quarto, intocada. Em vez disso, Catarina vestia negro. Negro como a noite sem lua. Negro como a terra úmida sobre caixões. Negro como a verdade que todos fingiam não ver. O vestido era de veludo, simples, mas perfeitamente talhado, com aplicações discretas de jet. Azeviche polido que brilhava como lágrimas solidificadas. No pescoço, apenas o camafeu de marfim de sua mãe. Nos cabelos, nenhuma joia, apenas um penteado severo que expunha a linha delicada de seu rosto pálido. Era um insulto deliberado. Viúvas não usavam negro absoluto em bailes. Deviam suavizar o luto com cinzas, lilazes, meios termos. Mas Catarina estava cansada de meios termos. Os portões se abriram. A sala dos espelhos revelou-se como um sonho febril. 300 candelabros de cristal refletidos infinitamente, criando um universo de luz que dançava sobre as paredes douradas. 300 pessoas, a nata da nobreza austríaca, moviam-se em um balé ensaiado de reverências, leques e sorrisos calculados. O nome de Catarina foi anunciado pelo arauto, e um silêncio reptou pela sala como geada súbita. Cabeças viraram-se, leques pausaram no ar. Um sussurro crescente como vento entre folhas secas. A viúva Steinberg, em negro absoluto. Que ousadia! Dizem que é estéril. Pobre arquiduque se casar com aquilo. Escândalo!
Catarina desceu os 5 degraus de mármore com a cabeça erguida. Cada passo era uma declaração, cada respiração, um ato de rebeldia. Do alto da escadaria oposta, invisível à maioria, o arquiduque Maximilian von Habsburg observava. Tinha 28 anos e os olhos de quem carregava o peso de um império que ainda não era seu. Alto, ombros largos, rosto talhado em linhas que poderiam ser chamadas de belas se não fossem tão severas. Vestia o uniforme militar branco com alamares dourados, condecorado com as insígnias imperiais que brilhavam como promessas vazias. Ele a viu entrar. Viu o negro absoluto contra o mar de cores pastel. Viu a maneira como ela não curvava a cabeça nem desviava os olhos. E algo dentro dele, algo adormecido há anos sob camadas de protocolo e dever, despertou. Não era atração física, embora ela fosse bela de uma maneira discreta, como quadros antigos que revelam detalhes apenas aos observadores pacientes. Era outra coisa, reconhecimento. Ele via nela a mesma solidão imperial que habitava seus próprios ossos, a mesma prisão dourada, a mesma escolha entre quebrar-se ou endurecer-se até não sentir mais nada. Alteza, murmurou o barão Victor von Albrecht, seu conselheiro ao seu lado. A mulher de negro. Dizem que... Eu sei o que dizem. A voz de Maximilian era baixa, controlada. E não me importo. Antes que o barão pudesse protestar, Maximilian já descia a escadaria. A multidão abriu-se automaticamente. Sempre abriam para sangue imperial. A orquestra tocava uma valsa de Strauss, romântica e melancólica. Catarina estava parada ao lado de uma coluna, isolada como uma ilha em um mar hostil. 3 mulheres da nobreza passaram por ela com narizes erguidos. Um conde velho riu abertamente apontando para o vestido negro. Ela não reagiu. Apenas permaneceu ereta, digna, sozinha, até que uma sombra caiu sobre ela e uma mão enluvada estendeu-se em sua direção. Concede-me esta dança, Condessa von Steinberg. Catarina ergueu os olhos e encontrou-se cara a cara com o herdeiro do trono. O choque atravessou-a como um raio, mas sua expressão não mudou. Ao redor, 300 pessoas sufocaram exclamações. Alguém deixou cair uma taça de champanhe. A arquiduquesa Amália von Habsburg, madrasta de Maximilian, deixou cair seu leque de penas de avestruz e seu rosto contorceu-se em fúria mal disfarçada. Alteza, Catarina disse baixo, não é necessário, não faço nada por necessidade, faço por escolha. Os olhos de Maximilian, azuis como gelo sob sol de inverno, seguravam os dela. Então, dançará comigo ou me deixará aqui ridículo com a mão estendida? Um músculo tremeu no canto da boca de Catarina, quase um sorriso, quase. Ela colocou sua mão enluvada na dele, e foi como tocar fogo frio. Eles caminharam até o centro da sala, e a multidão recuou como água dividida. A orquestra, percebendo o momento, recomeçou a valsa desde o início. Maximilian colocou a mão na cintura de Catarina, e eles começaram a girar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A valsa fluía, e com ela, o resto do mundo começou a desaparecer. Maximilian dançava com a precisão militar de quem fora treinado desde criança. Mas havia algo mais, uma gentileza na forma como a guiava, como se ela fosse feita de vidro antigo, precioso e frágil. Catarina dançava como quem respira, natural, inevitável. Seus pés conheciam os passos, embora houvesse anos que não dançava. Mas a verdadeira dança estava acontecendo em outro lugar, nos olhares trocados, no silêncio compartilhado, no entendimento mudo de 2 prisioneiros que se reconhecem através das grades. Por que você não baixa os olhos? Maximilian perguntou, a voz rouca privada apenas para ela. Catarina respirou fundo. A sala girava ao redor deles em um borrão de cores e rostos chocados. Porque já perdi tudo, exceto minha dignidade. E essa, Alteza, não darei a ninguém. Nem mesmo a você. Algo mudou no rosto de Maximilian. Uma suavidade, uma dor. Boa resposta, ele disse. E então mais baixo ainda, quase inaudível. Eu também já perdi tudo, exceto meu nome. Talvez sejamos mais parecidos do que imaginamos. A música terminou em um crescendo dramático. Eles pararam no centro exato da sala dos espelhos, rodeados por 300 pares de olhos e infinitas reflexões nos espelhos dourados. Maximilian não soltou a mão de Catarina imediatamente.
Segurou-a por mais 3 segundos, tempo suficiente para que toda a corte entendesse. Isto não foi cortesia, foi declaração. E quando o arquiduque finalmente se afastou, fazendo uma reverência que normalmente era reservada apenas para princesas de sangue, Catarina soube. Sua vida, para bem ou para mal, nunca mais seria a mesma. 3 dias se passaram como 3 séculos. O sol nasceu e se pôs sobre Viena, mas o escândalo não arrefeceu. Apenas cresceu, alimentado por sussurros em salões de chá e olhares indignados em missas matinais. O Palácio Steinberg transformou-se em um campo de batalha silencioso. Maria Terésia trancou-se em seus aposentos por 2 dias inteiros, emergindo apenas para quebrar um espelho veneziano de 400 anos contra a parede do salão. O vedilho estilhaçado espalhou-se pelo chão de mármore como lágrimas cristalizadas, e nenhum criado ousou limpá-lo sem ordem expressa. Ordem que não veio. Catarina, por sua vez, aguardava. Aguardava em seu quarto frio. Aguardava enquanto olhava a neve cair. Aguardava como quem espera a lâmina da guilhotina descer. Jacob Sorit, o comerciante de tecidos, enviara 2 cartas furiosas exigindo explicações. A viagem para a Boêmia fora adiada indefinidamente. E aquela pausa, aquele silêncio antes da tempestade, era mais aterrorizante que qualquer grito. No Palácio Imperial, a tormenta já havia começado. Maximilian von Habsburg acordou na manhã de 18 de janeiro com uma certeza afiada como vidro no coração. Ele não deixaria Catarina ser vendida como gado. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que o baile de 3 noites atrás havia mudado algo fundamental em sua arquitetura interna. Ele solicitou, ou melhor, convocou, uma reunião extraordinária do Conselho Áulico, o órgão que aconselhava o imperador em questões de Estado. 16 homens idosos, vestidos em sobrecasacas negras e perucas empoadas. Embora estivéssemos em 1854, alguns costumes insistiam em morrer lentamente. Reuniram-se na sala do conselho às 5 horas da tarde. A arquiduquesa Amália von Habsburg estava presente também. Um absurdo protocolar, pois mulheres não tinham voz no conselho, mas ela havia exigido entrada com base em seu título de madrasta do herdeiro. Sentou-se em uma cadeira dourada ao lado da janela, vestida em púrpura imperial, seu rosto uma máscara de aristocracia congelada. Senhores, Maximilian começou, de pé diante da mesa de carvalho secular. Solicito vossa atenção para um assunto de importância pessoal. Pausa. Tenho a intenção de cortejar a condessa Catarina von Steinberg, viúva, com vistas ao matrimônio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, uma explosão. Impossível, bradou o conde von Metternich, secretário do conselho. Uma viúva sem dote, sem linhagem comprovada, sem útero funcional, dizem as línguas venenosas, completou o barão von Albrecht, lançando um olhar calculado a Maximilian. Alteza, com todo respeito, este conselho tem o dever de aconselhar contra uniões que não sirvam ao império. A questão da sucessão, Maximilian interrompeu, a voz baixa, mas implacável. Não é assunto deste conselho até que eu me torne imperador. E quando esse dia chegar, se chegar, tomarei minhas próprias decisões. Por ora solicito apenas vossa bênção. A palavra foi pronunciada com ironia cortante. Amália ergueu-se de sua cadeira. Seu vestido púrpura sussurrou como serpentes em capim seco. Meu caro enteado, ela começou, a voz adocicada com veneno. Permita-me falar não como parte deste ilustre conselho, mas como alguém que se preocupa com seu bem-estar. Ela caminhou até ele, cada passo medido, calculado. Esta mulher é uma desgraça ambulante. Casou-se aos 21 com Leopold von Steinberg. 3 anos de matrimônio. Nenhum filho. Nenhum. Há rumores, e sabemos que rumores sempre carregam verdades inconvenientes, de que ela pratica artes obscuras, bruxaria eslava herdada de ancestrais tchecos, que seduziu você com... Basta. A palavra saiu de Maximilian como um chicote. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava uma rara emoção, fúria gélida. Não tolerarei difamações sobre uma mulher que esta corte já humilhou suficientemente. Se há bruxaria aqui, madrasta, é a bruxaria da crueldade disfarçada de decoro. O conselho rumorejou como colmeia perturbada. Amália empalideceu,
Depois corou de raiva. Mas antes que pudesse responder, Maximilian continuou. A decisão está tomada. Informo este conselho por cortesia, não por necessidade de permissão. Bom dia, senhores. E saiu, deixando atrás de si 11 horas de sessão emergencial que se estendeu pela madrugada. 3 horas depois, quando o crepúsculo já tingia Viena de violeta e cinza, Maximilian encontrou-se caminhando sozinho pela orangerie, a estufa de laranjeiras do Palácio Imperial. Era um lugar de estufa e vidro, onde o inverno não entrava e árvores cítricas cresciam em vasos de porcelana, perfumando o ar com promessas de primavera. E lá, parada diante de uma laranjeira em flor, estava Catarina. Ela vestia o mesmo vestido negro do baile e parecia uma sombra delicada entre as folhas verdes. Quando ouviu os passos dele, virou-se. Seus olhos encontraram-se e ambos perceberam. Este encontro não era acidente. Como soube que eu estaria aqui? Ela perguntou. Não sabia, mas talvez desejasse estar onde você estivesse. Maximilian aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um pássaro selvagem. Recebi seu nome do porteiro. Você solicitou entrada para caminhar pelos jardins. Em pleno inverno. Jardins são honestos, Catarina disse simplesmente. Não fingem ser o que não são. Silêncio. Ao redor, o perfume de flores de laranjeira e terra úmida. O vidro da estufa filtrava a luz do crepúsculo, criando um mundo dentro do mundo. Venho lhe fazer uma proposta. Maximilian disse por fim. Não uma proposta romântica, mas uma aliança. Um pacto. Catarina virou-se completamente para ele. Esperou. Você precisa de um nome que ninguém possa arrancar. Proteção que ninguém possa violar. Eu preciso de... Ele hesitou e pela primeira vez Catarina viu vulnerabilidade naqueles olhos de gelo. Preciso de alguém que entenda que casamento no meu mundo nunca foi sobre amor, mas talvez possa ser sobre respeito, sobre aliança. Está me oferecendo casamento? A voz de Catarina era baixa, incrédula. Estou oferecendo um acordo. Você terá meu nome, minha proteção, autonomia para seguir seus próprios interesses. Ouvi falar de suas visitas aos hospitais de caridade, sim, sei disso. E em troca, peço apenas lealdade, discrição e que não me obrigue a fingir sentimentos que talvez nunca existam. Catarina estudou-o longamente. Viu o homem por trás do título. Alguém tão aprisionado quanto ela, tão sozinho, tão cansado de mentiras bonitas. E então, surpreendentemente, ela sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de reconhecimento. 3 condições, ela disse. Maximilian ergueu uma sobrancelha. Ousada, realista. Primeira, mantenho minha autonomia. Não serei propriedade de ninguém, nem mesmo sua. Aceito. Segunda, poderei continuar meu trabalho com os pobres e doentes, sem restrições. Aceito. Terceira, Catarina deu um passo à frente e agora estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Nunca me peça para fingir sentimentos que não existem. Se um dia houver amor entre nós, será real, não encenado para os outros. Maximilian estendeu a mão. Aceito, mas com uma condição minha. Quero isto por escrito. Cada termo, cada condição, para que você tenha prova caso eu me torne inconveniente. Catarina olhou para a mão estendida. Depois, lentamente, colocou a sua sobre ela. Então temos um acordo, Alteza. Maximilian, se vamos compartilhar um nome, podemos compartilhar os próprios. Maximilian, ela repetiu, testando o nome na língua, como quem prova vinho desconhecido. E ali, sob as flores de laranjeira e o vidro da estufa, 2 prisioneiros forjaram as chaves de sua liberdade. Mas lá fora, nas sombras do Império, Amália von Habsburg já afiava suas lâminas invisíveis. A guerra apenas começara. Fevereiro chegou com ventos cortantes e gelo nas ruas de Viena. Os vendedores de castanhas assadas gritavam em esquinas enfumaçadas. Crianças deslizavam em lagos congelados. E no Palácio Imperial, advogados da coroa redigiam o documento que uniria um arquiduque e uma viúva desprezada. 47 páginas. O contrato matrimonial tinha 47 páginas de letras miúdas, cláusulas aninhadas dentro de cláusulas. Latim jurídico entrelaçado com alemão imperial. Foi entregue a Catarina em uma tarde cinzenta, levado por 3 tabeliães que a olharam como se ela fosse uma aberração da natureza, uma mulher ousando ler documentos legais. Catarina trancou-se em seus aposentos, não mais no Palácio Steinberg,
mas na ala norte do Palácio Imperial, onde fora temporariamente alojada. 5 quartos sem aquecimento adequado, mobília antiga e empoeirada, e uma vista que dava para os fundos das cozinhas. Um insulto sutil, mas claro. Você está aqui, mas não pertence aqui. Ela acendeu todas as velas que conseguiu encontrar e começou a ler. Página 1, página 2, página 5. Na página 7, sua mão parou. Ela releu a cláusula 3 vezes, certificando-se de que entendera corretamente. Depois pegou uma pena, mergulhou na tinta vermelha e marcou. A esposa deverá solicitar permissão por escrito ao esposo para qualquer deslocamento além das dependências do Palácio Imperial, com antecedência mínima de 5 dias úteis. Prisioneira. Queriam transformá-la em prisioneira dourada. Página 12. Todas as correspondências da esposa serão supervisionadas pelo Conselho Áulico para garantir adequação de linguagem e conteúdo. Censura. Queriam silenciá-la. Página 23. A esposa abdicará de qualquer envolvimento em instituições de caridade não aprovadas previamente pelo Conselho, sendo tais atividades consideradas impróprias para membro da família imperial. Jaula. Queriam enjaulá-la. Ao amanhecer, quando a primeira luz cinzenta entrou pelas janelas sujas, Catarina havia identificado 7 cláusulas, 7 correntes disfarçadas de proteções legais. Ela as marcou todas em vermelho. Escreveu ao lado de cada uma apenas 2 palavras, não aceito, e devolveu o documento. A reação foi imediata. O Conselho Áulico convocou Maximilian para uma reunião emergencial às 6 da manhã. 16 homens furiosos, cabelos despenteados de sono interrompido, apontaram o contrato manchado de tinta vermelha como se fosse evidência de traição. Vossa Alteza, o barão von Albrecht começou, a voz trêmula de indignação. A mulher, a condessa, ela marcou o contrato, com tinta vermelha, como se estivesse corrigindo o trabalho de escola. Maximilian pegou o documento, leu cada marca vermelha, e então, para horror do conselho, começou a rir. Não uma risada educada, mas uma gargalhada genuína, a primeira em anos. Ela está certa, ele disse, atirando o contrato sobre a mesa. Cada uma destas cláusulas é uma prisão. E eu dei minha palavra de que ela teria autonomia. Mas, Alteza, removam 5 delas. Imediatamente. Maximilian apontou para as marcações. Esta e esta. As outras 2, negociarei pessoalmente com ela. Isto é sem precedentes. Uma mulher ditando termos de um contrato imperial. Então que seja o precedente. Maximilian já estava caminhando em direção à porta. E da próxima vez, senhores, escrevam um contrato que trate minha futura esposa como pessoa, não como propriedade. Bom dia. Mas se o conselho era uma ameaça visível, havia outras, mais sutis, mais venenosas, rastejando pelas sombras. Catarina acordou certa manhã para descobrir que suas 2 únicas criadas, Lina e Greta, haviam sido substituídas durante a noite. As novas eram mais velhas. Olhares duros, bocas apertadas em linhas de desaprovação. Não falavam com ela, apenas cumpriam tarefas mínimas com movimentos bruscos que diziam claramente: você não merece sequer nossa cortesia. Suas roupas, enviadas do Palácio Steinberg, chegaram rasgadas em pontos estratégicos. Uma manga aqui, uma bainha ali. Acidentes durante o transporte, explicaram os mensageiros com sorrisos maliciosos. Catarina pediu lã para remendar. Negaram. Pediu linha e agulha. Negaram. Pediu audiência com Maximilian. Informaram que ele estava em viagem de 3 dias para Salzburg. Mentira, ela sabia, pois o vira naquela manhã atravessando o pátio. Era um cerco silencioso, um estrangulamento lento. Na 4ª noite de fevereiro, sozinha em seu quarto gelado, Catarina tomou uma decisão. Se queriam isolá-la, ela encontraria outras conexões. Se queriam silenciá-la, ela falaria onde eles não pudessem impedi-la. Vestiu seu casaco mais simples, não o de veludo com guarnições de pele, mas um de lã cinza que uma criada poderia usar. Cobriu a cabeça com um chale, e às 4 da manhã, quando o palácio ainda dormia, escorregou pelos corredores dos fundos, passou pelas cozinhas onde padeiros já amassavam pão, e saiu pelos portões de serviço. Viena estava silenciosa sob a neve recente. As ruas cheiravam a fumaça de lareiras e cavalo. Catarina caminhou por 40 minutos
até chegar a Außergrund, o distrito pobre, onde casas apinhadas se umas contra as outras como dentes tortos. O Hospital da Misericórdia era um prédio baixo de pedra escura, com janelas estreitas e um sino quebrado na torre. Catarina bateu na porta lateral. Uma freira idosa abriu, assustou-se ao ver um rosto desconhecido na alvorada. Vim ajudar. Catarina disse simplesmente. Não temos dinheiro para pagar. Não quero pagamento. Apenas me deixem trabalhar. A freira estudou-a. Viu algo naqueles olhos que a fez dar um passo atrás e abrir a porta completamente. Entre, filha. Mas aviso, aqui é duro. Tuberculose, feridas de guerra, parto ruim. Não é lugar para damas delicadas. Catarina entrou. Bom, porque não sou delicada. E ali, entre lençóis sujos de sangue e gemidos de doentes, ela encontrou algo que o palácio jamais lhe dera: propósito. Durante 2 semanas, Catarina viveu uma vida dupla. Nos palácios, era a noiva silenciosa, obediente, quase invisível. Mas nas madrugadas eram as mãos que trocavam bandagens, a voz que acalmava a febre, a presença que dizia aos esquecidos: vocês importam. E alguém notou. Tarde de uma sexta-feira, quando Catarina saía do hospital, uma carruagem simples parou ao seu lado. A porta abriu. Dentro, uma mulher jovem, não mais que 25 anos, vestida em verde musgo, cabelos louros presos em tranças elaboradas, olhos azuis curiosos. Condessa von Steinberg, a mulher disse com um sorriso tentativo. Eu sou Clara von Traunstein e... posso acompanhá-la amanhã? Catarina piscou, surpresa. Acompanhar-me? No hospital. Quero ajudar também, se me aceitar. Assim começou uma amizade improvável. Clara, filha de um conde menor, tinha privilégios, mas não crueldade. E juntas, nas semanas que se seguiram, elas construíram algo raro naquele mundo de aparências: solidariedade verdadeira. Mas nos corredores do Palácio Imperial, outras alianças também se formavam. Alianças destinadas não a construir, mas a destruir. A manhã de 8 de março amanheceu envolta em névoa tão densa que parecia que Viena inteira havia sido engolida por um fantasma líquido. As torres das igrejas desapareciam no branco, os sons ficavam abafados, e até os sinos tocavam com voz de lamento. Catarina acordou sozinha em seus aposentos da ala norte. Nenhuma criada veio vesti-la, nenhuma palavra de encorajamento, apenas o silêncio pesado de um dia que mudaria tudo e, simultaneamente, nada. Ela mesma escovou seus cabelos, trançou-os em um coque baixo e vestiu o único traje apropriado que possuía, um vestido de seda cor de marfim, não branco, porque viúvas não usavam branco, com renda de Bruxelas bordada por irmãs de caridade do hospital. As próprias mãos que curavam também bordaram rosas minúsculas ao longo do decote e das mangas. Era simples, mas cada ponto era uma oração silenciosa. No pescoço, o camafeu de marfim de sua mãe. Mais nada. Sem joias, sem diadema, sem ouro. Apenas ela mesma, nua de artifícios. Às 9h45, uma carruagem fechada chegou aos fundos do palácio. Nem sequer a carruagem imperial. Apenas uma comum, escura, sem brasões. Catarina entrou sozinha. Nenhuma dama de companhia. Nenhum membro da família Steinberg. Apenas ela e o cocheiro mudo. A Augustinerkirche, Igreja dos Agostinhos, erguia-se no coração de Viena, junto ao Palácio Imperial. Era onde todos os Habsburgos se casavam há 300 anos. Mas quando Catarina desceu da carruagem, encontrou apenas silêncio. Dos 200 convidados esperados, 43 haviam comparecido. 43 almas espalhadas pelos bancos de carvalho escuro, como ilhas de tédio ou curiosidade mórbida. Catarina reconheceu alguns. O imperador Franz Joseph I na primeira fileira, rosto inexpressivo. O barão von Albrecht, com ar desaprovador. Clara von Traunstein ao fundo, sorrindo timidamente. E Maria Theresia von Steinberg, sentada no canto mais escuro, vestida em negro absoluto como se comparecesse a um funeral. Não havia procissão pela Ringstrasse, não havia Te Deum solene, não havia crianças jogando flores. Catarina caminhou sozinha pelo corredor central, cada passo ecoando contra as abóbadas de pedra. O órgão estava silencioso, apenas o som de sua respiração e o ranger de seus sapatos. Ao altar, Maximilian aguardava. Vestia uniforme militar branco, impecável, mas seu rosto estava pálido, tenso,
Quando os olhos deles se encontraram, algo passou entre ambos. Não amor, ainda não, mas reconhecimento, cumplicidade. Nós dois estamos fazendo isto, juntos, sozinhos. O padre Anselmo, um homem velho com mãos trêmulas, começou a cerimônia. Sua voz era baixa, monótona, como se recitasse uma lista de compras. O latim fluía sem emoção, palavras ocas ricocheteando nas paredes frias. Maximilianos Franciscos Josefos, aceitas esta mulher? Aceito. Catarina Adela Margarete, aceitas este homem? Aceito. As alianças foram trocadas. Ouro simples, sem pedras, sem gravações elaboradas. Apenas círculos fechados. Podeis beijar a noiva. Maximilian e Catarina olharam-se. Por um momento, hesitaram. Depois ele pegou a mão dela, não o rosto, a mão, e apertou com firmeza. Um aperto de mãos, como sócios, como aliados. 22 minutos. A cerimônia mais curta já registrada para um casamento imperial. Não houve celebração, não houve banquete. Os 43 convidados dispersaram-se como névoa ao sol. Catarina foi levada diretamente para seus novos aposentos, ainda na ala norte, ainda nos 5 quartos frios, mas agora oficialmente como arquiduquesa. A vista da janela era a mesma, o cemitério dos Agostinhos, com suas lápides cobertas de musgo e corvo parados sobre cruzes de pedra. Uma vista apropriada para uma noiva de cinzas. Ela pensou amargamente. Naquela noite, uma carta foi deslizada sob sua porta. Catarina reconheceu a caligrafia de Maximilian, elegante, controlada, sem floreios desnecessários. Não prometo amor, mas prometo honra. Isso terá que bastar por enquanto. M. Catarina dobrou a carta, guardou-a em uma gaveta e sentou-se à janela. Lá fora a névoa finalmente se dissipava, revelando estrelas frias e distantes. Ela agora era arquiduquesa. Tinha um novo nome, nova posição. Mas ao olhar seu reflexo no vidro, viu a mesma mulher de sempre, sozinha combatendo intacta. E sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Março derretia-se em abril, e com a primavera chegaram as flores e as víboras. Catarina acordava todas as manhãs às 5, muito antes que o palácio acordasse. Vestia-se sozinha, pois as criadas designadas sempre esqueciam de comparecer, e seguia para o Hospital da Misericórdia. Ali, entre tuberculosos e viúvas de guerra, ela encontrava algo que o palácio negava: humanidade simples. Mas suas ausências não passavam despercebidas. Arquiduquesa Amália von Habsburg, madrasta de Maximilian e antagonista suprema, tinha olhos por toda parte. Criadas subornadas, guardas que deviam lealdades antigas, conselheiros que sussurravam venenos em ouvidos dispostos. Foi em um chá da tarde, evento semanal onde as damas da nobreza se reuniam para falar de nada, enquanto destruíam reputações, que Amália lançou sua primeira ofensiva verdadeira. A sala de chá austríaca tinha paredes de seda amarela e retratos de imperatrizes mortas olhando de cima. 20 mulheres sentavam-se em cadeiras douradas, vestidos de cores pastel, leques abanando, joias brilhando. Catarina havia sido convidada, ordem disfarçada de cortesia. Ela chegou 5 minutos atrasada, deliberadamente, e sentou-se na única cadeira disponível, longe do centro, perto da porta, a posição de menor status. Amália presidia do trono central, vestida em azul cobalto, um diadema de safiras brilhando em seus cabelos cor de aço. Seus olhos, quando pousaram em Catarina, eram de rapina avaliando presa. Ah, nossa querida arquiduquesa finalmente se junta a nós, Amália disse, voz adocicada como mel envenenado. Estávamos comentando sobre origens familiares. Lady Margarete aqui tem ancestrais franceses. Condessa Wilhelmina descende dos Médici. E você, Catarina querida, sua família... Hoffmann, não? Uma família de comerciantes, ouvi dizer? Silêncio calculado. 20 pares de olhos voltaram-se. Catarina bebeu seu chá lentamente. Minha família trabalhava com tecidos, sim. Trabalho honesto. Diferente de algumas famílias que vivem de rendas roubadas dos pobres há gerações. Abalos de leques. Tosses desconfortáveis. Amália sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Trabalho honesto. Que encantador. Mas diga-nos, querida, é verdade que você tem sangue tcheco?
Ouvi rumores de que sua avó praticava, como direi, artes populares, feitiços, talvez. Minha avó era parteira, Catarina disse baixo, cada palavra uma lâmina fria. Salvou mais vidas do que todas nós juntas nesta sala. Algum dia salvaremos com nossas caridades de fachada. Salvou vidas, sim, mas não conseguiu salvar a sua própria fertilidade, não é verdade? A bomba foi lançada casualmente, como quem comenta o clima. 3 anos com Leopold von Steinberg, nenhum filho, e agora casada com o herdeiro do trono. E ainda assim, o quê? 5 semanas? 6? E nenhum anúncio de herdeiro à vista. As mulheres inclinaram-se para a frente como flores carnívoras. Isto era o que queriam: sangue. Catarina colocou a xícara de chá sobre o pires com um clique suave. Minha fertilidade, arquiduquesa, não é assunto de chá da tarde. Mas já que demonstra tanto interesse na vida alheia, talvez devesse dedicar mais tempo à sua própria. Ouvi dizer que o arquiduque raramente visita seus aposentos há... Quanto tempo? 5 anos? Um silêncio de morte. Amália ficou pálida, depois vermelha. Seu leque fechou-se com um estalo. Como ousa? Ouso porque estou cansada de jogos de salão enquanto pessoas morrem de fome a 3 quarteirões daqui. Catarina levantou-se, o vestido verde musgo sussurrando. Boa tarde, senhoras. Espero que seus bordados e maledicências as mantenham aquecidas à noite. E saiu deixando 20 bocas abertas e uma Amália tremendo de fúria. A guerra estava declarada, e Catarina acabara de escolher um lado, o dela. As retaliações foram rápidas e cruéis. Na manhã seguinte, 3 cartas privadas de Catarina, dirigidas a Clara von Traunstein, discutindo melhorias no hospital, foram lidas em voz alta durante o café da manhã da corte. Cada palavra inofensiva foi torcida. Precisamos de mais medicamentos. Tornou-se. Ela desvia fundos imperiais. As crianças estão famintas. Tornou-se. Ela acusa o império de negligência. Catarina soube do incidente apenas quando um mensageiro chegou ao hospital com uma ordem de comparecimento imediato ao palácio. Ela voltou ainda vestindo o avental manchado de sangue de um parto difícil. Encontrou Maximilian na biblioteca imperial, rodeado de livros antigos e raiva contida. Ele segurava as cartas interceptadas. Explicação? Ele perguntou, voz tensa. Catarina não desviou os olhos. Não tenho. Essas cartas eram privadas. Alguém as roubou. Sei disso. Mas o conselho está exigindo que eu restrinja suas atividades. Dizem que você está causando escândalo, que estou salvando vidas. Sim, que escândalo horrível. Maximilian passou a mão pelo rosto. Parecia mais velho, cansado. Catarina, eu te defendo, todos os dias. Mas tem limites. Se continuar desafiando Amália abertamente, ela te destruirá. E eu talvez não consiga impedir. Catarina aproximou-se dele. Pegou as cartas de suas mãos. Então não me defenda. Me deixe lutar minhas próprias batalhas. E se eu cair, que seja como eu mesma, não como uma marionete, seguindo regras que existem apenas para nos manter aprisionados. Ele olhou para ela longamente. Depois, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Você é perigosa, sabia? Não com armas, mas com verdades. E você é covarde? Ela desafiou suavemente. Não, apenas cansado de lutar guerras que parecem impossíveis de vencer. Então descanse, Catarina disse, e me deixe lutar por nós dois. Durante maio e junho, Catarina intensificou seu trabalho. Não apenas no Hospital da Misericórdia, mas também no Asilo de Alienados, o manicômio onde loucos eram acorrentados a paredes úmidas, e na Casa das Penitentes, abrigo para mulheres caídas, prostitutas e vítimas de violência, lugares que nenhuma arquiduquesa jamais visitara. Sua reputação entre o povo crescia como fogo em palha seca. Crianças corriam para abraçar suas saias quando ela passava. Mulheres idosas choravam e beijavam suas mãos. Homens com rostos marcados pela guerra tiravam chapéus gastos em reverência. Engel der Armen, eles a chamavam. Anjo dos pobres. Mas nos palácios, outro nome circulava. Bruxa. Amália espalhava rumores cuidadosamente. Que Catarina usava ervas pagãs em suas curas, que sussurrava encantamentos eslavos sobre os doentes, que seu próprio útero estéril era castigo divino por pactos com demônios. As criadas que a serviam foram instruídas a relatar cada movimento, o que ela comia, que livros lia, quanto tempo passava sozinha. Tudo era registrado,
distorcido, transformado em evidência de perversão. Um dia, Clara von Traunstein veio ao palácio com o rosto pálido, mãos tremendo. Catarina, você precisa parar. Amália está construindo um dossiê. Ela tem 20 páginas de testemunhos contra você. Diz que vai apresentar ao conselho, talvez ao próprio imperador. Catarina estava bordando uma toalha para o hospital. Não parou. Deixe-a fazer. Não tenho nada a esconder. Mas ela vai inventar. Vai dizer que você... Clara, Catarina olhou para a amiga. Se eu parar agora, eles vencem. E se eles vencem, todas as mulheres depois de mim estarão presas para sempre nas gaiolas douradas que construíram. Prefiro queimar a me ajoelhar. E então, aconteceu algo inesperado. Em uma tarde quente de julho, enquanto Catarina trocava bandagens de um soldado ferido na Guerra da Lombardia, uma figura entrou no hospital. Alto, vestido em roupas civis simples, casaco de linho marrom, chapéu comum. Mas ela reconheceu os olhos. Maximilian, murmurou incrédula. Ele tirou o chapéu. Vim ver o que você faz, ver quem você realmente é. E ali, disfarçado de médico civil, o arquiduque Maximilian von Habsburg trabalhou ao lado de sua esposa por 3 horas. Viu como ela segurava a mão de uma mulher morrendo de tuberculose, sussurrando que ela não estava sozinha. Viu como ela limpava feridas gangrenadas sem hesitar. Viu como ela abraçava uma criança órfã que não parava de chorar. Quando saíram, já era noite. Caminharam lado a lado pelas ruas escuras de Ausergrund. Eles te chamam de santa, Maximilian disse baixo, e de bruxa. Mas vejo agora, você é apenas humana, ferozmente, inconvenientemente humana. Catarina não respondeu. Mas pela primeira vez, seus dedos buscaram os dele, e ele não soltou. Nas sombras, observadores de Amália anotavam tudo, e a rede se fechava. O convite chegou em papel creme com bordas douradas. Concerto beneficente, em honra dos necessitados de Viena. Staatsoper, 3 de agosto de 1854. Catarina leu o convite 3 vezes, procurando o truque escondido. Beneficência organizada pela corte sempre significava nobres vestindo suas melhores joias enquanto doavam migalhas e esperavam aplausos. Mas Maximilian insistiu que ela comparecesse. Você falará, ele disse simplesmente. Falar? Sobre o quê? Sobre verdade. Algo que eles precisam ouvir, mesmo não desejando. A ópera estatal erguia-se como um templo de mármore e veludo vermelho. Naquela noite, 300 membros da elite vienense lotavam os camarotes. Vestidos de seda, casacas bordadas, diamantes que brilhavam como constelações roubadas. A orquestra tocava Mozart. As vozes dos cantores subiam até o teto pintado com anjos e deuses. Catarina sentou-se ao lado de Maximilian no camarote imperial. Vestia borgonha escuro, cor proibida para viúvas recentes, um escândalo deliberado. Seu único adorno era uma gargantilha de veludo negro com um camafeu. Amália, 3 camarotes à esquerda, notou a cor e seu rosto contorceu-se. Ela sussurrou algo a uma dama ao seu lado, que riu atrás de um leque de plumas. Após o primeiro ato, houve um intervalo. O barão von Albrecht subiu ao palco, todos sorrisos oleosos, e anunciou: Senhoras e senhores ilustres, reunimos-nos hoje neste templo da cultura para, em nossa infinita generosidade, oferecer auxílio aos menos afortunados. Palavras vazias fluíam como vinho em taças de cristal. Falava-se de números, de moedas, de nosso dever cristão. A plateia aplaudia educadamente, entediada, mas satisfeita com sua própria benevolência. Então, Maximilian levantou-se. A conversa morreu. Gostaria de convidar minha esposa, a arquiduquesa Catarina, para compartilhar algumas palavras sobre o trabalho que ela realiza diariamente com os pobres de Viena. Um murmúrio percorreu a plateia como vento frio. Mulheres não falavam em público. Não assim, não sobre temas sérios. Catarina sentiu 300 pares de olhos sobre ela. Sentiu o peso da expectativa, do julgamento, da torcida para que ela falhasse. Por um momento, hesitou. Depois levantou-se. Desceu as escadas do camarote imperial, cada passo ecoando. Subiu ao palco onde cantores de ópera performavam para reis. As luzes dos candelabros eram quentes contra seu rosto. O silêncio, absoluto. Ela respirou e começou.
Não veio falar de números em ledgers ou de moedas em cofres. Sua voz era baixa, mas clara, treinada em hospitais barulhentos e quartos de morte. Veio falar de Ana, de 9 anos, que borda lenços com dedos queimados para comprar pão. De Franz, soldado de 45 anos que perdeu as pernas em Lombardia defendendo este império e agora mendiga na Stephansplatz. De Margarete, viúva de 30 anos com 4 filhos, que trabalha 16 horas por dia e ainda assim não tem como pagar remédios. Um incômodo visível na plateia. Pessoas mudando de posição. Leques movendo-se mais rápido. Venho falar de Johann, de 7 anos, que dorme na rua porque seus pais morreram de cólera. De Elizabeth, de 63, que serviu nobres famílias por 40 anos e agora, cega e quebrada, foi descartada sem pensão. De Thomas, de 17, que trabalha nas fábricas de têxteis por 18 horas e voltou ontem com a mão esmagada por uma máquina e foi demitido no mesmo dia. Catarina fez uma pausa. Seus olhos varreram a plateia, encontrando rostos constrangidos, alguns hostis, alguns com lágrimas contidas. Eles não precisam de nossa piedade. Piedade é olhar de cima, sentindo-se superior. Eles precisam de nossa justiça. Precisam de leis que protejam crianças do trabalho mortal. De hospitais que não os recusem por falta de pagamento. De dignidade. De sermos obrigados a lembrar que, sob estes vestidos de seda e estas casacas bordadas, somos feitos da mesma carne, do mesmo sangue. Sua voz não subiu. Não precisava. As palavras carregavam o peso de verdades que a maioria naquela sala passava a vida inteira evitando. Hoje doaremos moedas e iremos para casa satisfeitos com nossa bondade. Mas amanhã, Ana ainda queimará seus dedos. Franz ainda mendigará. Margarete ainda trabalhará até colapsar. E nós dormiremos em camas quentes, jantaremos em porcelana importada e nos perguntaremos por que Deus permite tanta miséria no mundo, sem nunca olhar para o espelho e perceber que nós somos os que a perpetuamos. Silêncio. 12 segundos de silêncio absoluto. O tipo de silêncio que vem antes de terremotos. Depois, um som. Palmas. Lentas. Deliberadas. Maximilian havia levantado sozinho em seu camarote, batendo palmas com olhos brilhantes de algo que poderia ser orgulho. Por 5 segundos completos, ele aplaudiu sozinho. Então, o imperador Franz Joseph Primo levantou-se e juntou-se ao aplauso. Como ondas, a sala inteira ergueu-se. 300 pessoas aplaudindo, alguns genuinamente comovidos, outros por obrigação, mas aplaudindo. A própria estrutura da ópera parecia tremer. Catarina desceu do palco com pernas trêmulas. Quando alcançou seu assento, Maximilian tomou sua mão e sussurrou: "Você acabou de fazer história, e eles nunca te perdoarão por isso." Ele estava certo, mas Catarina também sabia. Alguns atos valem a perdição. Setembro chegou com chuvas e folhas douradas caindo sobre Viena. O outono tinha cheiro de terra molhada e mudança, e algo no ar parecia diferente, carregado, como antes de uma tempestade. Catarina estava no Hospital da Misericórdia numa manhã de sexta-feira, trocando bandagens de um ferreiro que perdera 3 dedos num acidente. O homem gemia baixo, mas agradecia entre dentes cerrados. Clara estava ao seu lado, preparando compressas de ervas. A porta se abriu. Catarina não precisou olhar para saber quem era. Reconhecia já os passos de Maximilian. Mas ele nunca vinha sem aviso, nunca em pleno dia, nunca. Virou-se. Ele estava na entrada, ainda vestindo o uniforme de gala da reunião matinal do conselho, cabelos despenteados, rosto tenso. Atrás dele, nenhum guarda, nenhum conselheiro. Sozinho. "Precisamos conversar." Sua voz era rouca, urgente. Clara entendeu o recado. Terminou de fixar a bandagem e saiu discretamente, fechando a porta. Catarina lavou as mãos numa bacia de água fria, secou-as com um pano limpo. Esperou. "Porque todos dizem que você é estéril quando claramente há uma verdade que desconheço." As palavras saíram bruscas, sem rodeios. Maximilian deu 2 passos à frente. 5 meses. Estamos casados há 5 meses. O conselho me pressiona diariamente. Amália espalha rumores de que você é amaldiçoada, mas algo não fecha. A forma como você cuida de crianças, como segura bebês, a dor ali. História. Catarina virou-se lentamente. Encontrou os olhos dele.
azuis intensos exigindo verdade. Quer saber? Ela perguntou baixo. Quer realmente saber por que sou chamada de estéril? Sim. Ela respirou fundo. Depois caminhou até uma sala lateral, um pequeno escritório onde o médico guardava registros. Fechou a porta. Ali, entre prateleiras de livros de medicina e cheiro de tinta, ela começou a falar. Engravidei 8 meses após casar com Leopold. Sua voz era baixa, controlada, mas tremia nas bordas. Tinha 21 anos. Estava assustada, mas feliz. Leopold. Ele sorriu quando soube. Acho que foi a única vez que o vi verdadeiramente feliz. Maximilian encostou-se na parede, braços cruzados, mas os olhos não saíram dela. Maria Teresia reagiu diferente. Disse que gravidez não era desculpa para a fraqueza, que mulheres von Steinberg não se entregavam a melancolias femininas. Exigiu que eu mantivesse todas as aparições sociais, caçadas, bailes, viagens em carruagens por estradas esburacadas. A respiração de Catarina tornou-se mais difícil. No 3º mês, comecei a sangrar, pedi para ficar de repouso. Ela riu. Disse que eu era dramática, que suas próprias gestações foram impecáveis. Quando o sangramento piorou, Leopold tentou intervir. Maria Teresia o chamou de fraco, manipulado por uma esposa histérica. Maximilian não se moveu, mas seu rosto havia empalidecido. No 4º mês eu estava sangrando tanto que mal conseguia andar. Implorei por um médico. Maria Teresia me trancou em meus aposentos. Disse que uma verdadeira von Steinberg não se entrega a fraquezas. Deixou-me ali sozinha por 2 dias. Catarina fechou os olhos, mas as lágrimas escaparam mesmo assim. Perdi a criança sozinha, no chão do meu quarto. Havia tanto sangue que pensei estar morrendo. E parte de mim queria morrer. Queria ir com meu filho, porque ao menos ali estaríamos juntos. Um soluço escapou dela. Maximilian empurrou-se da parede, deu um passo, mas ela levantou a mão pedindo distância. Leopold encontrou-me, carregou-me até a cama. Finalmente chamou um médico. Já era tarde demais. O médico fez o que pôde, mas quando terminou, disse que meu útero estava tão danificado que talvez nunca mais pudesse conceber. Disse que eu tinha sorte de estar viva. Silêncio. Maria Teresia veio ver-me 3 dias depois. Sabe o que ela disse? Catarina olhou para Maximilian, olhos ardendo de lágrimas e raiva. Viu o que sua fraqueza causou? Matou meu neto com suas histérias. Ela nunca pediu perdão, nunca. E quando Leopold morreu 2 anos depois, ela me culpou também. Disse que eu o havia quebrado com minha esterilidade. Maximilian estava tremendo. Não de medo, mas de fúria contida. Por que não contou isto a ninguém? Por que não... A quem, Maximilian? Catarina riu amargamente. Quem acreditaria em uma esposa contra a palavra de uma condessa? Mulheres não têm voz. Você sabe disso melhor que ninguém. Nossos corpos, nossas dores, nossas verdades. Nada disso importa quando homens e mulheres poderosos decidem escrever nossas histórias. Ele deu outro passo, mais outro, até estar diante dela. E então, para seu absoluto choque, Maximilian von Habsburg, arquiduque do Império Austríaco, começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, soluços. O tipo de choro que vem de lugares há muito trancados. Perdão, ele disse, voz quebrada. Perdão por todas as vezes que ouvi os rumores e não questionei. Perdão por cada momento em que fui covarde demais para enxergar que o império que sirvo é construído sobre destruir pessoas como você. Catarina, surpresa, estendeu a mão, tocou seu rosto. Você não sabia. Deveria saber. Devo saber. Ele pegou a mão dela, segurou como quem segura âncora em tempestade. Você tem valor infinito, Catarina, e vou provar isso ao mundo. Juro por tudo que sou. Ali, naquela sala pequena, cheirando a tinta e remédios, 2 seres humanos, ele herdeiro de um império, ela uma viúva desprezada, encontraram algo raro, verdade desarmada. E verdade, eles descobriram, era o começo do que poderia se tornar amor. Outubro chegou com ventos frios e céus de cobalto profundo. As árvores de Viena sangravam vermelho e ouro, e o ar tinha gosto de mudança iminente. O baile de aniversário do imperador Franz Joseph I era o evento mais importante do calendário imperial. 500 convidados de 7 nações diferentes, embaixadores em uniformes cobertos de medalhas, nobres em suas joias mais escandalosas, e a orquestra imperial tocando valsas de Strauss,
que faziam as paredes do Hofburg tremer. Catarina passou 3 dias preparando-se. Não porque se importasse com aparências, mas porque sabia. Esta noite seria uma declaração. Quando ela entrou na sala dos espelhos às 8 da noite, o silêncio foi instantâneo, absoluto, como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Ela vestia púrpura, púrpura imperial, a cor proibida, usada apenas por membros diretos da família reinante. O vestido era de veludo suntuoso, quase negro na sombra, mas brilhando profundamente sob a luz dos candelabros. Bordado em fio de ouro por todo o corpete, e saía a via fênix, pássaros míticos renascendo das cinzas, asas abertas, voando para cima. Seu cabelo estava solto, outra quebra de protocolo, caindo em ondas castanhas sobre os ombros, e na cabeça, uma tiara de ametistas e diamantes, joias da coleção imperial pessoal. Maximilian havia encomendado tudo em segredo. Cada ponto, cada pedra, cada detalhe era uma mensagem. Ela pertence aqui. Ela é minha igual. Catarina desceu as escadas de mármore. O murmurar começou como tempestade distante. Púrpura, como ela ousa, joias imperiais, escândalo, arrogância. Mas Maximilian já estava subindo os degraus ao seu encontro. Vestia uniforme militar branco, condecorado até a impossibilidade, mas seus olhos estavam apenas nela. Ele parou diante de Catarina, estendeu a mão. Ela colocou a sua sobre a dele, e juntos desceram até o centro exato da sala dos espelhos. 500 pessoas observavam. Embaixadores da Prússia, da França, da Rússia, o próprio imperador Franz Joseph, sentado em um trono elevado, e Amália von Habsburg, que havia ficado de pé, rosto contorcido em fúria incontida. Maximilian não soltou a mão de Catarina. Em vez disso, ele a trouxe até seus lábios, mas não a beijou no dorso como era costume. Ele a virou e beijou a palma. Beijo na palma significava igualdade absoluta. Era gesto reservado apenas entre monarcas, entre iguais em poder e status. Fazê-lo publicamente era declaração política, social, explosiva. O murmúrio transformou-se em ruído. Alguém sufocou uma exclamação. Um embaixador prussiano deixou cair seu copo de champanhe. Então Maximilian virou-se para o imperador. Sua voz ecoou pela sala. Majestade imperial, apresento-lhe minha esposa, minha escolha, minha igual. 5 segundos. O imperador Franz Joseph I estudou Catarina. Ela não baixou os olhos, não fez reverência profunda demais, apenas inclinou a cabeça. Respeito, não submissão. E então Franz Joseph sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Levantou-se do trono, desceu os 3 degraus, caminhou até Catarina, pegou sua mão e a beijou. Bem-vinda à família, arquiduquesa. Que seu fogo ilumine nossos corredores sombrios. A sala explodiu em aplausos, alguns genuínos, outros por obrigação, mas todos aplaudindo. Um por um, 500 membros da mais alta elite europeia fizeram reverência. Embaixadores curvaram-se. Condessas que a haviam ridicularizado agora sorriam com os dentes cerrados. E Amália von Habsburg, percebendo que havia perdido, que o próprio imperador legitimara Catarina, permaneceu imóvel como estátua. Depois, sem pedir licença, sem reverência, virou-se e saiu da sala. Naquela mesma noite, suas carruagens deixaram Viena carregadas de baús e ódio. Maria Theresia von Steinberg estava presente, escondida em um canto escuro. Catarina viu-a, a sogra que a destruíra, que matara seu filho antes de nascer, e em vez de raiva, sentiu apenas vazio, pena talvez. Maria Theresia segurou o olhar de Catarina por 3 segundos, depois virou-se e desapareceu entre as cortinas. Deixou Viena antes do amanhecer, nunca mais retornou, mas o momento mais inesperado veio depois, quando a orquestra começou a tocar novamente e as conversas retomaram. Uma criança, um menino de talvez 7 anos, vestido em roupas simples demais para estar ali, apareceu entre as colunas. Johann, um dos órfãos que Catarina cuidava no hospital. Ele segurava uma coroa improvisada de flores silvestres, margaridas e cravos amarrados com barbante. Nenhum guarda o deteve, talvez chocados demais para agir. Johann correu até Catarina, olhos enormes, e estendeu a coroa. Você é nossa princesa de verdade, ele disse, voz aguda cortando o ruído da sala.
a princesa que não esquece de nós. Catarina ajoelhou-se, pegou a coroa de flores e, diante de 500 testemunhas, colocou-a sobre o diadema de ametistas. Obrigada, Johann, ela sussurrou, abraçando o menino. Esta é a coroa que escolho usar. Naquela noite, enquanto voltavam aos aposentos, Maximilian segurou a mão de Catarina. Sabe que nunca mais haverá paz, certo? Amália vai conspirar do exílio. O conselho vai resistir. Haverá batalhas. Catarina sorriu, e desta vez era um sorriso verdadeiro, luminoso. Então que haja batalhas. Porque agora, finalmente, estamos lutando juntos. E pela primeira vez em anos, ambos sentiram algo esquecido. Esperança. O inverno regressou a Viena com ventos afiados e neve que cobria os pecados da cidade. Dezembro de 1854 era um mês de reuniões secretas, sussurros em corredores escuros e cartas cifradas cruzando fronteiras. Amália von Habsburg não havia desaparecido após sua saída dramática do baile. Exilada em Munique, em um palácio emprestado pelos Wittelsbach, que logo lamentariam a generosidade, ela conspirava. Cartas iam e vinham, contatos antigos eram ativados, e lentamente, metodicamente, ela começou a tecer sua última teia. O Conselho Áulico reuniu-se em uma tarde cinzenta. 16 homens, rostos graves, entraram na sala do conselho carregando dossiês lacrados. Maximilian foi convocado às 4 horas. Quando entrou, a atmosfera era de funeral. O barão von Albrecht estava de pé segurando um envelope pesado, expressão sombria. Alteza, recebemos informações perturbadoras. Sua voz tremia, não de medo, mas de antecipação maliciosa mal disfarçada. A arquiduquesa Amália, exilada, mas ainda preocupada com o bem-estar do império, enviou-nos documentos que exigem investigação imediata. Maximilian sentou-se lentamente. Que documentos? Von Albrecht abriu o envelope. Dentro, 3 cartas aparentemente escritas por Catarina. Ele as estendeu sobre a mesa. As cartas eram endereçadas a Irmãos da Liberdade Húngara, um movimento revolucionário que buscava separar a Hungria do Império Austríaco. O conteúdo era incendiário. Discussões sobre rotas de fuga para dissidentes, menções a derrubar a tirania de Viena, referências ao Império deve ser derrubado por dentro, silêncio mortal. São falsificações, Maximilian disse imediatamente, voz gélida. Com todo respeito, Alteza, a caligrafia foi examinada por 3 peritos. Todos confirmam. É da arquiduquesa Catarina. Maximilian pegou as cartas, estudou-as. A caligrafia era mesmo convincente, quase perfeita. Mas havia algo errado no ritmo das palavras, na escolha do vocabulário. Exijo ver Catarina, agora. Alteza, estas são acusações de alta traição. Temos protocolos. Agora. O conselho recuou. Messengers foram enviados. 30 minutos depois, Catarina entrou na sala do conselho ainda vestindo o avental do hospital, cabelos presos apressadamente. Seus olhos encontraram os de Maximilian. Ele estava de pé, tenso, mas não hostil, sinal de que acreditava nela. A arquiduquesa, o barão von Albrecht começou voz oleosa. Reconhece estas cartas? Catarina pegou-as, leu rapidamente. Seu rosto empalideceu, não de culpa, mas de choque. Nunca escrevi isto. Nunca. A caligrafia pode ser copiada. Qualquer falsificador competente conseguiria. Mas as referências pessoais, detalhes sobre sua rotina, detalhes que qualquer criada subornada poderia fornecer. Catarina depositou as cartas sobre a mesa com gesto controlado. Isto é armação. E todos sabemos de quem. A arquiduquesa Amália é uma dama de reputação. A arquiduquesa Amália. Catarina interrompeu voz cortante. Passou os últimos 8 meses tentando destruir-me. E agora, desesperada, recorre a falsificações e acusações de traição. O conselho murmurou. Alguns pareciam genuinamente indecisos, outros claramente satisfeitos com o drama. Maximilian deu um passo à frente. Senhores, peço 24 horas para investigar a origem destas cartas. Se forem genuínas, eu mesmo apresentarei minha esposa à justiça imperial. Mas se forem falsas, sua voz baixou, perigosa. Encontraremos quem as fabricou. Foi concedida uma moção. 24 horas. E Maximilian tinha um plano. Maximilian não dormiu naquela noite. Aos primeiros raios de sol,
Ele já estava cavalgando pelas ruas de Viena, não para o Palácio Imperial, mas para o distrito de Leopoldstadt, onde viviam os artesãos, os comerciantes e aqueles cujas habilidades floresciam nas sombras da lei. Encontrou quem procurava em uma oficina de encadernação, um velho chamado Herr Steinmetz, conhecido por ser o melhor falsificador de documentos de Viena e também por ter um código de honra estranho. Ele falsificava, mas nunca para causar morte ou injustiça grave. Preciso que examine umas cartas, Maximilian disse, entrando sem cerimônia. Steinmetz ergueu os olhos de uma prensa de impressão. Reconheceu quem era seu visitante. Todo Viena reconheceria o arquiduque, mas não se curvou. Mostrai. Maximilian estendeu as 3 cartas. Steinmetz colocou óculos grossos, acendeu uma lamparina de óleo e começou a examinar. Passou dedos sobre o papel, cheirou a tinta, segurou as páginas contra a luz. Falsificação, ele disse após 5 minutos. Boa, mas não perfeita. A tinta é muito recente, no máximo 3 semanas. O papel é de Munique, não de Viena. E veja aqui, apontou para uma letra específica, o K de Catarina. Quem escreveu isto estudou a caligrafia dela, mas não tem o mesmo ângulo natural. É copiado, não fluido. Consegue identificar o falsificador? Steinmetz riu secamente. Há apenas 3 pessoas em toda a Europa capazes de falsificação deste nível. Uma está morta, outra está na prisão em Paris. A terceira trabalha para quem paga bem. Seu nome é Dietrich Schreiber e recentemente foi visto em Munique. Maximilian sentiu o sangue gelado nas veias. Munique, onde Amália está exilada. Coincidência, certamente, Steinmetz disse com ironia. Maximilian retornou ao Palácio Imperial antes do meio-dia. Convocou não o Conselho Áulico completo, mas apenas 3 pessoas. O imperador Franz Josef I, o barão von Albrecht e Catarina. Na sala do trono menor, ele apresentou as evidências. O imperador ouviu em silêncio, rosto inexpressivo. Von Albrecht empalideceu progressivamente. Dietrich Schreiber, Maximilian disse batendo com o dedo na mesa. Foi visto em Munique 3 semanas antes destas cartas chegarem a Viena. Foi contratado para falsificar correspondência comprometedora. E vocês sabem quem tem residência em Munique neste exato momento. A arquiduquesa Amália, o imperador disse baixo. Isto é acusação grave, Alteza. Von Albrecht tentou protestar. Não podemos simplesmente... Posso e vou. O imperador levantou-se. Barão, envie destacamento imediato a Munique. Tragam Dietrich Schreiber a Viena, vivo, e envie mensagem a Amália. Ela tem 48 horas para retornar e responder por estas acusações. Von Albrecht, percebendo que a maré mudara irreversivelmente, curvou-se e saiu apressadamente. O imperador voltou-se para Catarina. Arquiduquesa, minhas mais profundas desculpas por esta ofensa. Deveria ter protegido melhor minha família de víboras internas. Catarina inclinou a cabeça. Majestade, víboras ensinam-nos a olhar onde pisamos. Esta lição não foi desperdiçada. 3 dias depois, o Conselho Áulico reuniu-se novamente. Desta vez, 23 membros estavam presentes. Ampliação extraordinária, que incluía ministros da Justiça e comandantes militares. Dietrich Schreiber foi trazido acorrentado, magro, nervoso, olhares fugidios. Diante das evidências e da ameaça de execução por traição, confessou em 10 minutos. Fui contratado pela arquiduquesa Amália von Habsburg. Ela forneceu exemplos da caligrafia da arquiduquesa Catarina. Pagou-me 500 florins, metade adiantado, metade após entrega. As cartas foram criadas em Munique, levadas para Viena por mensageiro. Silêncio sepulcral. Então Maximilian levantou-se. Sua voz ecoou pelas abóbadas de pedra. Amália von Habsburg não atacou apenas minha esposa. Atacou a honra da coroa ao tentar manipular este conselho com mentiras fabricadas. Tentou usar a lei imperial como arma contra uma inocente. Isto, senhores, não é intriga palaciana. É traição. O imperador Franz Josef I já tinha em mãos o decreto que selaria o destino de Amália. Leu em voz alta. Por tentativa de difamação de membro da família imperial, através de falsificação documental e conspiração para causar instabilidade ao Estado, Amália von Habsburg é despojada de todos os títulos, rendas e proteções imperiais.
Tem 48 horas para deixar todos os territórios do Império Austríaco. Retorno não autorizado será tratado como invasão hostil. O selo imperial foi pressionado contra a cera vermelha. Estava feito. Naquela noite, nos aposentos que agora eram verdadeiramente dela, redecorados, aquecidos, com vista para os jardins imperiais, Catarina estava junto à janela quando Maximilian entrou. Ele não disse nada, apenas se aproximou, ajoelhou-se diante dela. Maximilian, Perdão, ele disse, voz rouca. Comecei este casamento por dever, como acordo frio conveniente, mas em algum momento entre suas mãos, curando feridos, e sua voz defendendo os esquecidos, eu me apaixonei, não pela princesa que você se tornou, mas pela mulher que você sempre foi. Me perdoe por ter demorado tanto para ver. Catarina ajoelhou-se também, ficando na altura dele, segurou seu rosto entre as mãos. Não se ajoelhe, não para mim, não para ninguém. Caminhe ao meu lado como igual sempre. E ali finalmente eles se beijaram, não por protocolo, não por show, mas porque dois corações aprisionados encontraram um no outro a única liberdade que importava. A guerra estava vencida, mas a verdadeira jornada apenas começava. Abril de 1855 chegou com explosões de cor. Os jardins do Belvedere transformaram-se em oceanos de tulipas vermelhas e amarelas. Os castanheiros floresceram em branco e rosa, e Viena inteira parecia ter acordado de um sono longo e frio. Catarina organizou um piquenique para 50 crianças órfãs nos gramados do Belvedere. Toalhas de linho branco estendidas sobre a grama, cestas de pão fresco, queijo, frutas. As crianças corriam, riam, jogavam bola com um tecido remendado. Pela primeira vez em meses, Catarina permitiu-se simplesmente ser. Maximilian estava ao seu lado, ensinando um menino de 6 anos a fazer um barquinho de papel. Clara von Traunstein distribuía fatias de bolo. Até o imperador Franz Joseph havia aparecido brevemente, surpreendendo a todos, e aceitado um buquê de margaridas de uma menina tímida. Eram 11 horas da manhã, quando um mensageiro imperial chegou a cavalo, suado e ofegante. Desceu rapidamente, curvou-se e estendeu um rolo de pergaminho lacrado com o selo do Império. Maximilian pegou-o, quebrou o selo, leu. Seus olhos arregalaram-se, depois encontraram os de Catarina. É para você, ele disse, voz estrangulada de emoção. Catarina pegou o pergaminho. Suas mãos tremiam ao desdobrá-lo. E então leu, Decreto Imperial. Por reconhecimento de serviços extraordinários à população de Viena, pela dedicação incansável aos pobres, doentes e esquecidos, e por representar os mais altos valores de compaixão e justiça, Sua Majestade Imperial Franz Joseph I, Imperador da Áustria, concede a Catarina Adela Margarete von Habsburg o título inédito de Kaiserliche Prinzessin des Volkes, Princesa Imperial do Povo. Este título concede orçamento anual de 50.000 florins e mils para a fundação e manutenção de instituições de caridade, autoridade legal para criar hospitais, escolas e abrigos sem aprovação prévia do Conselho, assento permanente no Conselho de Assuntos Sociais, primeira mulher em 300 anos de história imperial a possuir tal posição, proteção imperial contra difamação, com ofensas contra sua pessoa tratadas como ofensas contra a coroa, selado e ratificado por unanimidade do Conselho Áulico, expandido em 2 de abril de 1855. Catarina leu 3 vezes, depois uma quarta. As palavras embaralhavam-se através das lágrimas. Clara abraçou-a. As crianças, sem entender exatamente o que acontecia, mas sentindo a emoção, começaram a aplaudir. E então, como se Viena inteira tivesse recebido a notícia simultaneamente, os sinos começaram a tocar. Todas as 23 igrejas de Viena, começando pela Catedral de Santo Estevão, depois espalhando-se como ondas. São Pedro, São Carlos, São Miguel, São Ruperto. 15 minutos de sinos tocando em harmonia desarmônica, um coro de bronze anunciando que algo fundamental havia mudado. As pessoas saíram às ruas, vendedores de mercado, costureiras, ferreiros, professores, prostitutas, soldados, todos olhando para cima, ouvindo os sinos, sabendo que aquela música era por causa dela, a viúva desprezada, a mulher que não se curvou. Catarina, segurando uma criança de 3 anos no colo, chorou.
não de tristeza, mas de gratidão tão profunda que parecia reescrever cada osso de seu corpo. Maximilian aproximou-se por trás, envolveu-a com os braços. Bem-vinda ao lar, mein Herz, meu coração. E naquele momento, sob o céu azul de abril, cercada por crianças órfãs e flores silvestres, Catarina entendeu. Ela não havia conquistado um título, havia conquistado liberdade, para si mesma e para todas as mulheres que viriam depois. Naquela noite houve uma celebração no Palácio Imperial, mas a verdadeira celebração aconteceu nas ruas de Viena. Mulheres pobres penduraram flores nas janelas. Homens que trabalhavam nas fábricas beberam a saúde da princesa do povo. Crianças cantaram canções improvisadas. E em todos os distritos, ricos e pobres, nobres e plebeus, havia um entendimento. Algo impossível havia acontecido. Uma mulher desprezada e quase destruída havia se levantado, e ao se levantar, havia erguido 1000 outras com ela. Esta era a verdadeira revolução, silenciosa, imparável, nascida não de espadas, mas de dignidade que se recusava a morrer. Primavera de 1863. A luz da manhã filtrava-se através das A Princesa do Povo. Continuação. Primavera de 1863. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas de linho branco, pintando padrões dourados sobre o piso de mármore dos aposentos imperiais. Não mais a ala norte fria e esquecida, mas a ala sul, os quartos mais belos do Hofburg, com vista para os jardins onde cerejeiras floresciam como nuvens rosadas pousadas sobre a terra. Catarina von Habsburg, agora com 34 anos, acordou ao som de risadas infantis. Antes mesmo de abrir os olhos completamente, um sorriso já desenhava-se em seus lábios. Reconhecia aquelas vozes, seus filhos, brincando nos jardins antes do café da manhã. 3 filhos. Contra todas as probabilidades médicas, contra todas as previsões sombrias dos doutores que haviam declarado seu útero estéril, ela havia concebido, não uma, mas 3 vezes. 3 milagres que respiravam, riam e enchiam o palácio de vida. Maria Teresia von Habsburg, 7 anos, era a mais velha. Catarina havia escolhido o nome deliberadamente, não por nostalgia ou perdão vazio, mas porque entendeu que a maior vitória sobre a crueldade não era o ódio, mas a ressignificação. A menina que levava o nome da sogra cruel era doce, curiosa, e passava horas nos hospitais com a mãe, aprendendo a trocar bandagens e confortar doentes. O nome era o mesmo, mas a alma era completamente diferente. Leopold von Habsburg, 5 anos, tinha os olhos azuis do pai e a teimosia suave da mãe. Nomeado em honra ao primeiro marido de Catarina, aquele casamento trágico que quase a destruíra, era uma forma de dizer: você não morreu em vão e eu não esqueci. E a pequena Sofia Margarete, 2 anos, era um turbilhão de cachos castanhos e risadas que ecoavam pelos corredores imperiais como sinos de alegria. Catarina levantou-se, descalça, e caminhou até a janela. Lá embaixo, Maximilian estava ajoelhado na grama, ensinando Leopold a plantar sementes de girassol. Maria Teresia corria atrás de borboletas. Sofia estava sentada no colo de Clara von Traunstein, agora a baronesa Clara von Albrecht, casada e diretora do Hospital da Misericórdia, que visitava o palácio 2 vezes por semana. A cena era tão comum, tão simples, que Catarina precisou apertar os olhos para conter lágrimas. Simplicidade, a coisa mais rara em um palácio imperial. Uma criada bateu suavemente na porta. Lina, a mesma Lina jovem e assustada de 10 anos atrás, agora chefe das criadas pessoais de Catarina, leal como sombra fiel. Alteza Imperial, Sua Majestade o Imperador solicita sua presença na sala do conselho às 11 horas. Catarina virou-se. O Imperador? Maximilian é o Imperador agora? Lina sorriu. Sim, Alteza. Há 2 anos. Às vezes ainda me esqueço do título. Catarina também sorria. Franz Joseph I havia abdicado em favor de Maximilian em 1861, alegando problemas de saúde, mas, na verdade, reconhecendo que o sobrinho tinha a visão necessária para modernizar o império. Maximilian von Habsburg tornou-se Maximilian I, imperador da Áustria aos 37 anos, e Catarina tornou-se imperatriz. Mas ela raramente usava o título, preferia ainda ser chamada de Princesa do Povo.
O nome que carregava não apenas status, mas significado verdadeiro. Às 11 horas, Catarina entrou na sala do conselho, não mais como visitante tolerada ou intrusa incômoda, mas como membro permanente. Seu assento, uma cadeira de carvalho entalhada com fênix e flores silvestres, ficava à direita de Maximilian. O conselho havia mudado também. Dos 16 membros originais, apenas 5 permaneciam. O barão von Albrecht havia se aposentado. Alguns diziam que por vergonha, outros que por exaustão. Novos rostos mais jovens, alguns até progressistas, advogados, médicos, um professor universitário. E pela primeira vez na história, 3 mulheres ocupavam assentos permanentes. Catarina, Clara von Traunstein, consultora de saúde pública, e Condessa Elisabeth von Freiburg, especialista em educação infantil. Maximilian, agora Imperador Maximilian I, levantou-se quando Catarina entrou. Gesto que ainda causava murmúrios entre os mais conservadores. O imperador não se levantava para ninguém, mas Maximilian sempre se levantava para ela. Senhores e senhoras, ele começou, reunimos-nos hoje para a revisão anual das instituições fundadas pela princesa imperial do povo. Catarina, os números, por favor. Catarina abriu um portfólio de couro. Sua voz era clara, firme, habituada agora a falar em salões e tribunas. Em 10 anos, fundamos 12 instituições de caridade em Viena. 7 hospitais que atendem gratuitamente qualquer cidadão, independente de status. 3 escolas para meninas de famílias pobres, onde ensinamos não apenas costura e boas maneiras, mas matemática, literatura, línguas. 2 abrigos para viúvas de guerra, onde elas têm moradia, trabalho remunerado e dignidade. Ela fez uma pausa, olhos percorrendo o conselho. No último ano atendemos 3.200 pessoas. Treinamos 45 enfermeiras, mulheres que agora têm profissão reconhecida e remunerada, e conseguimos pressionar para a aprovação da Lei de Proteção ao Trabalho Infantil, que proíbe trabalho em fábricas para menores de 12 anos. Aplausos. Genuínos desta vez. Mas Catarina não havia terminado. Porém, há muito ainda por fazer. A mortalidade infantil em distritos pobres continua absurda. Mulheres ainda morrem em partos que poderiam ser evitados. E precisamos de legislação que proteja empregadas domésticas de abusos. Algo que este conselho vem adiando há 3 anos. Silêncio desconfortável. Algumas questões ainda eram delicadas demais. Maximilian tomou a palavra. A imperatriz tem razão. Apresentarei proposta de lei na próxima sessão parlamentar e espero que todos aqui apoiem. Mais murmúrios, mas nenhuma oposição aberta. Já não ousavam desafiar aquela mulher que havia transformado o impossível em inevitável. Após a reunião, Catarina e Maximilian caminharam juntos pelos jardins imperiais. Era seu ritual. Após cada conselho, caminhavam sem guardas, sem criados, apenas os 2. Você sabe que me tornei imperador há 2 anos. Maximilian disse pegando a mão dela. Sim, e eu me tornei quem sempre fui. Catarina sorriu, aquele sorriso que ele amava. Não de felicidade superficial, mas de paz profunda. Acho que ambos encontramos nossos tronos verdadeiros. Eles pararam sob uma cerejeira em flor. Pétalas caíam como neve rosada. Às vezes ainda não acredito, ele confessou baixo, que você é real, que isto é real, que começamos como um acordo frio e nos tornamos isto. Catarina completou, tocando o rosto dele. Amor não nasceu no primeiro olhar. Nasceu em cada escolha que fizemos, de confiar, de lutar, de não desistir um do outro. Maximilian a beijou, suave, profundo, cheio de 10 anos de história compartilhada. Quando se separaram, ele sussurrou, sabe qual é minha maior conquista como imperador? Não foi modernizar o exército, não foi reformar a economia, foi me casar com você. Porque tudo o que construímos, as leis, as instituições, a esperança, começou porque uma mulher se recusou a ser quebrada. Epílogo. O legado. Naquela tarde, enquanto o sol começava a descer tingindo Viena de âmbar e ouro, Catarina visitou o Hospital da Misericórdia. Não como imperatriz ou princesa, mas como sempre fizera, de avental simples, cabelos presos, mãos prontas para trabalhar. Uma mulher jovem, não mais que 20 anos, estava em trabalho de parto no quarto dos fundos. Primeira gravidez, assustada, sozinha.
Catarina ficou ao seu lado por 4 horas, segurando sua mão, limpando o suor, sussurrando encorajamentos. Quando o bebê finalmente nasceu, um menino saudável com pulmões poderosos, a mãe chorou de alívio e exaustão. Catarina envolveu a criança em um xale limpo e a colocou nos braços da mãe. Como vai chamá-lo? Catarina perguntou suavemente. A mulher olhou para ela com olhos brilhantes. Maximilian, em honra ao imperador que mudou as leis para que meu filho possa estudar. E se for menina na próxima, chamarei Catarina, em honra de você, que me lembra que mulheres como eu também temos valor. Catarina beijou a testa da jovem mãe. Não disse nada. Não precisava. Às vezes as palavras mais importantes eram as nunca pronunciadas. Ao anoitecer, de volta ao Palácio Imperial, Catarina encontrou Maximilian na biblioteca. Ele estava lendo para os 3 filhos. Uma história sobre dragões e princesas que salvavam a si mesmas. Ela parou na porta, apenas observando. Maria Terésia ria das vozes engraçadas que o pai fazia. Leopold tentava virar as páginas antes da hora. Sofia já dormia no colo dele, bochecha apoiada contra o peito paterno. Esta era a revolução. Não em campos de batalha, não em guilhotinas ou barricadas, mas em um imperador lendo histórias para seus filhos. Em hospitais que não perguntavam por moedas antes de curar. Em meninas aprendendo matemática. Em mulheres tendo voz em conselhos imperiais. Catarina entrou silenciosamente. Sentou-se no braço da poltrona. Maximilian passou o braço ao redor de sua cintura. Continuou lendo sem interromper. E lá fora, em Viena, em cada distrito da cidade, as janelas brilhavam com velas. Todo ano, no aniversário do decreto que a tornara princesa do povo, os cidadãos acendiam velas nas janelas. Não por ordem imperial, não por obrigação, mas porque lembravam. Lembravam da viúva desprezada que se tornou sua voz. Lembravam da mulher que provou que compaixão não era fraqueza, mas a força mais poderosa de todas. Lembravam que dignidade não se concede, se reconhece. Palavras finais. Maria Terésia von Steinberg, a sogra cruel, morreu 3 anos antes em Salzburg, sozinha, amargurada, tendo queimado todas as cartas de reconciliação que Catarina lhe enviara. Seu funeral teve 7 presentes. Seu epitáfio dizia apenas: aqui jaz alguém que esqueceu que poder sem amor é apenas vazio. A arquiduquesa Amália von Habsburg viveu em exílio em Munique até sua morte em 1859. Tentou sem sucesso reconstruir influência, mas cada carta aos Wittelsbach ficou sem resposta. Morreu sozinha, em um apartamento alugado, esquecida por todos que um dia a temeram. Não houve funeral público. Seu nome desapareceu da história como fumaça. Clara von Traunstein tornou-se não apenas diretora de hospital, mas a primeira mulher a lecionar medicina em uma universidade austríaca. Treinou 2 gerações de enfermeiras e médicas. Viveu até os 83 anos sempre dizendo: Catarina me ensinou que a amizade entre mulheres pode mudar o mundo. O imperador Maximilian I reinou por 27 anos. Modernizou o império, implementou reformas sociais que ecoaram por toda a Europa e foi o primeiro monarca austríaco a abolir a pena de morte. Mas seu maior orgulho, dizia sempre, era ter se casado com a mulher mais corajosa que já conhecera. E Catarina von Habsburg, princesa imperial do povo, viveu até os 69 anos. Fundou 32 instituições de caridade em toda a Áustria. Treinou centenas de enfermeiras. Salvou milhares de vidas. Mas sua maior conquista não está em números. Sua maior conquista foi provar que uma mulher desprezada, quebrada, quase destruída, poderia se levantar. E ao se levantar, ergueria todas as outras com ela. Viena nunca a esqueceu. Até hoje, dizem, toda primavera as pessoas colocam flores silvestres nas janelas. Não por obrigação, não por tradição vazia, mas porque ainda acreditam no que ela provou. Que dignidade não pode ser tirada, que compaixão não é fraqueza, que amor verdadeiro não começa em contos de fadas, mas em escolhas diárias de respeito, confiança e luta compartilhada. E que uma única mulher, recusando-se a ser silenciada, pode mudar a história de milhões. Naquela última noite da primavera de 1863, Catarina ficou na janela de seus aposentos, observando as velas acenderem-se pela cidade. Maximilian aproximou-se por trás
envolveu-a em seus braços. Vê aquelas luzes? Ele sussurrou contra seus cabelos. São por você, para sempre. Catarina inclinou-se contra ele, sentindo o coração dele bater contra suas costas. Não, são por todas nós. Por cada mulher que se recusou a quebrar. Por cada alma esquecida que finalmente foi vista. Eu apenas tive coragem de começar. Coragem, ele repetiu. É sua palavra mais suave para descrever o que você é. Ela virou-se nos braços dele, ergueu-se nas pontas dos pés e o beijou. Um beijo que continha 10 anos de jornada, de guerra e paz, de dor transformada em propósito, de 2 prisioneiros que encontraram liberdade um no outro. E quando se separaram, Catarina olhou pela janela mais uma vez. Viena brilhava como o céu estrelado caído sobre a terra. E ela sorriu, porque finalmente entendia. O amor mais importante não era o que havia encontrado em um homem. Era o amor que havia encontrado por si mesma. O amor por sua própria força. O amor pela mulher que se recusou a morrer, mesmo quando o mundo inteiro desejava seu silêncio. E esse amor impossível, feroz, inquebrantável, era o que mudaria o mundo. O verdadeiro trono não é feito de ouro e pedras preciosas. É feito de dignidade preservada, compaixão praticada e a coragem de permanecer humano em um mundo que insiste em nos transformar em pedra. Catarina von Habsburg, Princesa do Povo, 1830-1899.